Bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Deus seja com você, com sua família nessa manhã, ao longo desse dia também. O texto que eu quero ler para nós hoje encontra-se no livro do evangelista Mateus, capítulo 7, do verso 24 ao 27. Acredito que é um texto que todos nós conhecemos muito. E a palavra de Deus nessa manhã nos fala assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Palavra do Senhor. Essa passagem do capítulo 7 de Mateus já é o final dos ensinamentos que Jesus começou a dar aos discípulos e toda a multidão que o seguia no monte, na passagem que fala sobre as bem-aventuranças. Aqui nesse trecho em que eu acabei de ler, Jesus está terminando de dar as instruções a todas aquelas pessoas que o seguiam, bem como também os seus discípulos. E o interessante é que Jesus encerra aquele momento utilizando de dois exemplos que fundamentam a minha e a sua vida, a nossa caminhada como homem, como mulher, como cristão, como pessoas de bem. Jesus vai usar o exemplo de alicerces, e todos nós sabemos bem o que significa e o sentido e o significado de um alicerce. Quem constrói uma casa, por exemplo, não vai construir uma casa em qualquer lugar, a não ser que a pessoa construa a casa com o desejo de vê-la cair, o que eu acredito não ser uma realidade. E o Senhor então inicia ou está para terminar, dizendo que todo aquele que escuta as palavras que ele fala e as pratica, ou seja, não basta apenas escutar, mas é importantíssimo e interessantíssimo também colocar em prática aquilo que nós aprendemos da palavra de Deus. Escutar apenas é uma coisa, mas colocar em prática aquilo que ouvimos da palavra de Deus já vai uma diferença muito grande. E aí uma coisa que eu sempre digo, uma coisa é você receber algo de Deus, outra coisa é você colocar em prática aquilo que Deus está te dando como presente. E nós sabemos que nem sempre é fácil, mas é mais do que possível. Então o Senhor inicia dizendo: aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, a esse ou a essa eu chamo de bem-aventurado, eu chamo de próspero, eu chamo de feliz, eu chamo de obediente. E aqueles que escutam as minhas palavras, mas não as pratica, eu vou chamar esse homem ou essa mulher de insensato, de hipócrita. Porque muitas das vezes, queridos, nós fazemos justiça na nossa vida nesse segundo ponto. Muitas das vezes nós conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos o que Deus espera de nós, e o mais importante, nós sabemos o que Deus quer que nós façamos, mas nós nos escondemos na nossa hipocrisia, como faziam os escribas, que eram os doutores da lei daquela época. E é contra eles que Jesus batia o tempo todo. Tanto é que alguns versículos depois aqui, esses mesmos homens, escribas, fariseus, começam a questionar Jesus sobre a sua autoridade. Mas aí, já caminhando aqui para encerrar, em cima desse exemplo dos alicerces,
em qual dessas situações nós temos construído a história da nossa vida. Em qual dessas situações, em qual desses dois exemplos, nós temos construído a nossa história de fé. Nós temos construído a nossa vida, a nossa história de fé, em cima de uma rocha, de um terreno sólido, e aí eu entendo essa rocha, esse terreno sólido, como sendo a palavra de Deus, como sendo o próprio Cristo? Ou nós temos construído a nossa vida, nós temos construído a nossa fé, a nossa vida espiritual sobre a areia? Ora nós estamos bem, ora nós estamos mal. Ora nós estamos na igreja, seja ela evangélica, católica, agora sim eu falo de religião. Ou ora nós estamos fora. A palavra de Deus nos afirma também que nem o frio e nem o morno Deus vomita. Em qual dessas situações que Jesus apresenta para nós nessa manhã, na verdade nessa manhã, porque se trata dessa reflexão nessa manhã, em qual desses dois exemplos a sua vida tem sido construída? Em qual desses dois exemplos nós temos buscado crescer na nossa fé e no conhecimento da palavra? Se você é um daqueles que está sobre a rocha, amém, glória a Deus. Agora, se você, ou até eu, claro, vale para mim também, óbvio, me coloca até em primeiro lugar. Se nós estamos construindo a nossa história sobre a areia, a palavra de Deus nos diz que a nossa queda será grande, porque nós não estamos firmados na rocha. E todo aquele que não está firmado na rocha, que é Cristo, a tendência é cair, a tendência é fracassar. Eu não sei se você parou para pensar nisso em algum momento, mas principalmente nesses últimos 2 meses, as mensagens que eu tenho trago aqui, nada mais, nada menos, tem sido um convite para a sua vida. Eu não estou te convidando para uma religião, não é isso. Eu estou te convidando para aceitar esse Cristo, que é benigno, que é grande, que é majestoso, porque só Ele pode mudar a realidade da sua vida. E aí eu volto ao versículo 24 para encerrar. Não basta ouvir, tem que aceitar o que se ouve e colocar em prática aquilo que se ouve. E é esse Cristo que eu tenho apresentado vocês. É sobre esse Cristo que eu tenho falado tanto para vocês. E é sobre esse Cristo que eu tenho pregado na minha caminhada. Talvez você possa até pensar, Rodrigo, eu já tenho esse Jesus na minha vida, eu já frequento uma igreja, mas repito, ser apenas um religioso não basta. Religiosidade mata. O que salva é crer e colocar em prática aquilo que a palavra de Deus diz de Gênesis a Apocalipse. Se você parar para ler Hebreus 11, e aqui eu encerro, Hebreus 11 vai nos contar, nos apresenta uma lista dos heróis da fé, homens e mulheres que foram usados por Deus, mas antes de serem usados, eles se permitiram ser usados por Deus, porque eles tinham livre-arbítrio. Deus foi lá, chamou Moisés, Deus foi lá, chamou Davi, eles poderiam ter dito não, mas eles disseram sim, ou seja, eles entenderam o propósito de Deus na vida deles, e eles edificaram a sua caminhada de fé sobre a rocha. E nessa manhã é a reflexão que eu trago para nós, que nós possamos estar construindo a nossa história de vida, e principalmente a nossa história de fé, sobre a rocha que é Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.